Shalom, shalom, queridos. Estamos aqui dando continuidade ao nosso cronograma de leitura bíblica. Aqui, especialmente, os capítulos 1, 2, 3, 4 de Êxodo e já sequenciando os capítulos 5, 6 e 7 de Êxodo. Bom, então aqui eu vou gravar um áudio só, contemplando esses 2 dias aqui do plano de leitura. Muito bem, queridos, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque nós sabemos que desde o capítulo 1 até o capítulo de número 7, nós temos a jornada e a contextualização do que está acontecendo aqui com o povo de Israel, que é exatamente a servidão que eles estão ali no Egito, né? São escravos, Deus preparando um libertador, Moisés, se revelando a ele, né? E a luta contra o opressor, né? Que dá-se-á com o enfrentamento de Moisés contra a opressão proposta por Faraó, ok? Mas eu quero citar aqui apenas alguns versículos, né? Por exemplo, quero citar aqui apenas o capítulo 5 e o versículo 4 e o versículo 5, que diz assim: Então lhe disse o rei do Egito: Por que Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide as vossas tarefas. Disse também Faraó: O povo da terra já é muito e vós o distraís das suas tarefas. Queridos, eu quero só refletir com você um pouco sobre a questão da escravidão, ok? O que eu quero trazer aqui é uma questão que todos nós devemos refletir, que diz respeito à escravidão. Nós sabemos que o povo de Israel ficou muitos anos, né, escravos, vivendo ali no Egito. E o que nós temos que observar em tudo isso é que Israel, eles estavam numa sociedade totalmente, né, corrupta, uma sociedade escravocrata, uma sociedade com deuses estranhos, ou seja, uma sociedade no qual não refletia em nada uma sociedade, vamos colocar assim, uma sociedade do reino de Deus. E é muito provável que durante toda essa escravidão houve um grande esfriamento na nação, houve um grande afastamento. Talvez aquelas gerações seguintes, ou aquela geração seguinte aos patriarcas, né, aos 12 filhos de Jacó, né, como José, Judá e tantos outros, talvez foi se perdendo após essa geração as promessas, os propósitos de Deus. E o que restou quando um povo esquece de Deus é a escravidão. Toda vez que a pessoa ela se esquece de Deus, ela foge, né, para longe de Deus. Um povo, uma família que vira as costas para os princípios, para as promessas de Deus, eles estão fadados a serem escravos. E o mais interessante é que a pessoa que é escrava, ela acha que ela é livre. Isso que é interessante de se pensar. E dentro de tudo isso, Deus é tão bom e tão misericordioso que diz o texto que Deus lembrou das aflições, né, dos filhos de Israel. E aí Deus vai preparar um homem, né, Moisés, para esse propósito, para libertar o povo. E nós vamos também perceber que Moisés, ele, antes de ser o Moisés que nós vamos conhecer, daquele Moisés que passa a conhecer a Deus verdadeiramente, era um homem cheio de medos, né? É compreensível isso, porque, como eu disse, quando um povo vira as costas para Deus, o que sobra é a escravidão, né? Um povo vira as costas para Deus, esquece seus princípios, está fadado à escravidão. Mas apesar de Deus, ele que na verdade é o grande libertador, né? Ele que intervém no momento da história e ressuscita um homem para representá-lo, né? No caso aqui, Moisés, como nós estamos comentando. E a partir daí começa essa jornada de primeiramente Deus libertar Moisés. Deus começou a libertar Moisés do quê? Da incredulidade. Na verdade, o que impede muito as pessoas de servirem a Deus, não tenha dúvida, querido, é a incredulidade. Então, primeiramente, Deus teve que fazer sinais para desbloquear a incredulidade de Moisés. O que estranha, né? Primeiramente, imagina o seguinte: Deus já está falando com Moisés. Só isso, gente, já bastava para Moisés já fazer tudo o que Deus estava mandando. Eu acho que nenhum outro possível Deus, que a gente sabe que não existe, mas nenhum diabo tentou, digamos assim, falar com Moisés diretamente. E só Deus. Então, não sei se você percebe, mas isso não impacta Moisés. Mesmo assim, com toda a incredulidade no primeiro momento de Moisés, Deus ainda vai se revelar através de sinais, fazendo com que o cajado de Moisés se transforme numa serpente, que a mão dele fique leprosa e depois a mão torna a ficar limpa. E aquilo começa a impactar
impactar Moisés. E aí depois Moisés, depois de ver tudo isso, gente, ele ainda está incrédulo. E fala, mas eu não sei falar. Aí Deus se ira com Moisés. Moisés, quem fez a boca do homem, cara? Então, assim, para você ver como a incredulidade, ela bloqueia de forma, assim, profunda, né? De forma, assim, impactante. Como ela cega, né? Ao ponto de nós não conseguirmos ver, né, o poder de Deus agindo e querendo nos libertar. Porque um povo que não é liberto, ele nunca vai conhecer a Deus verdadeiramente. Então Deus, ele quer propor isso, né, uma libertação para o seu povo e vai usar Moisés para esse propósito. E aí Moisés começa a quebrar essa incredulidade e Moisés vai nessa missão. E Deus vai usar todos os seus sinais, suas maravilhas para impactar ali o coração de Faraó, mas mesmo assim você já tira como o coração, uma sociedade que está totalmente pervertida e longe da vontade de Deus, você tira por Faraó como que uma sociedade já fica, né? Assim, a partir da vida de Faraó já é um exemplo, mesmo ele vendo sinais e grandes maravilhas. Então Deus, na verdade, ele começa a desconstruir, né? Ele começa a fazer um trabalho de libertar o ser humano, né? O ser humano ali, o judeu, né? Na verdade, o hebreu que ali estava, se libertar para que ele possa, de fato, entender que para ser humano, da forma como Deus quer que o ser humano, né, seja humano de fato, ele precisa ser liberto, né? E a pior escravidão mesmo é aquela, como eu falei no início, né? Aquela que a pessoa acha que ela é liberta. Então, queridos, na verdade, essa é a grande saga. Não é só uma libertação de uma localidade, de uma geografia. É uma liberdade que dá-se, né, na esfera do coração. É claro que Deus vai tirar o povo dali, né? Mais à frente nós vamos ver isso, Deus vai tirar o povo, mas tudo isso Deus está fazendo para libertar o coração do homem. Libertar o homem dos seus medos, da sua cegueira, libertar o homem de tal forma, porque o homem acha que a sociedade que ele está é apenas isso. Ele pensa que ele está vivendo numa sociedade que é só isso que eu estou vendo. Não é só isso que você está vendo. Deus está nos levando para despertar a nossa fé, né? Para que tenhamos experiências com Ele, para que possamos ver a dimensão, a grandiosidade de Deus. Mostrar que a vida não é só aqui e agora. Existe uma vida que Deus quer nos levar, apesar de que nós iremos vivê-la também aqui em parte, uma sociedade que ela é regida por princípios. E algo que estava ali no Egito que não estava mais no coração do povo. Então, mais na frente, nós vamos ver Deus mostrando que a verdadeira liberdade não é o homem viver da forma como ele quer, como ele pensa, como ele acha. Mas a verdadeira liberdade é viver debaixo de princípios. Ou seja, eu sou de fato livre, liberto, quando eu obedeço princípios. Ou seja, eu sei quais são os limites. Ou seja, aquilo que eu faço que não há limites, na verdade, isso não é liberdade. Isso é total libertinagem. Então, queridos, essa é só uma palavra para nossa meditação, trazendo um pouco para a nossa vida. Esse é o propósito. Deus está todos os dias nos libertando. Deus todos os dias está nos tirando dos nossos Egitos, né, dos nossos faraós. E aí eu deixo essa pergunta, né? Quais são os Egitos que estão na nossa vida? O que é o Egito? O Egito é justamente o mundo, é se deixar ser influenciado pelo mundo. Qual área o mundo será que está nos influenciando ou está te influenciando? E Faraó representa aqui a figura do diabo, né, de Satã, Rassatã. O que o diabo tem influenciado em nossa vida? É uma coisa para se pensar. Talvez achamos que somos isentos. Muito pelo contrário, talvez estamos dando ouvido ao diabo e não temos percebido. E aí, querido, só Yeshua, Moisés aqui na figura de um Messias, pode nos libertar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Possamos deixar o Senhor nos libertar, nos mostrar qual o caminho que devemos trilhar e caminhar todos os dias. Amém? Que Deus te abençoe. Estamos juntos em nome de Jesus Cristo. Shalom.